Existem noites em que o véu entre o visível e o invisível se torna tão fino que quase podemos tocá-lo, e foi numa dessas noites que Marina experimentou algo que jamais conseguiria explicar completamente com palavras, mas que transformaria para sempre a forma como ela enxergava a vida, a morte e tudo aquilo que existe entre esses dois territórios. Ela sempre fora uma mulher prática, dessas que planejam cada passo, que confiam mais na razão do que na intuição, que acreditam apenas no que podem ver e comprovar. Mas há coisas neste mundo, ou talvez além dele, que não pedem permissão para entrar em nossas vidas, que simplesmente chegam quando precisamos delas, mesmo que ainda não saibamos disso. Tudo começou numa quarta-feira comum, daquelas em que o dia parece se arrastar, pesado e sem brilho. Marina voltava do hospital onde acompanhava sua mãe, Dona Cecília, que lutava há meses contra uma doença implacável. Os médicos já haviam dito tudo o que podiam dizer, aquelas frases que soam como despedidas disfarçadas de esperança. A cada visita, Marina via um pouco mais da luz se apagando nos olhos de quem lhe dera a vida, e aquilo doía de uma forma que ela não sabia que era possível doer. É uma dor diferente, sabe? Não é apenas física. É como se algo dentro de você fosse sendo esvaziado aos poucos, como se cada dia levasse embora um pedaço da sua própria essência. Naquela noite, Marina chegou em casa exausta, não apenas do corpo, mas da alma. Era aquele tipo de cansaço que nenhum sono consegue curar, aquele peso que te faz questionar tudo, até mesmo as coisas em que você sempre acreditou. Ela tomou um banho demorado, deixando a água quente lavar não só o suor do dia, mas também as lágrimas que ela segurava desde a manhã. Depois, vestiu seu pijama velho e confortável, aquele que tinha o cheiro de casa e de segurança, e se deitou na cama sem nem ao menos jantar. Não tinha fome, não tinha vontade de nada, apenas queria que aquela dor parasse, que o tempo voltasse atrás, que sua mãe estivesse bem novamente, rindo na cozinha enquanto preparava aquele bolo de fubá que fazia a casa inteira cheirar à infância. Ela apagou a luz e fechou os olhos, mas o sono não veio. Em vez disso, veio o silêncio, aquele silêncio pesado da madrugada que parece amplificar todos os pensamentos que tentamos evitar durante o dia. Marina ficou ali, olhando para o teto invisível no escuro, sentindo o peso das perguntas que não tinham respostas. Por que as pessoas que amamos precisam sofrer? Por que a vida é tão frágil? O que acontece depois que partimos? Existe mesmo algo além daqui, ou é tudo apenas um vazio imenso e assustador? Foi então que algo estranho começou a acontecer. Marina sentiu o quarto mudar de temperatura, como se alguém tivesse aberto uma janela para uma dimensão diferente. O ar ficou mais denso, mais vivo, carregado de uma energia que ela não conseguia nomear. Ela abriu os olhos e o que viu a deixou completamente paralisada, não de medo, mas de um espanto profundo que roubou todo o ar de seus pulmões. O quarto não estava mais escuro. Havia uma luz suave, dourada, que não vinha de lugar nenhum e ao mesmo tempo vinha de toda parte. Uma luz que não machucava os olhos, mas que parecia penetrar diretamente no peito, no coração, na alma. E então ela percebeu que não estava mais sozinha. Ao pé de sua cama havia uma presença. Não era exatamente uma figura humana, mas também não era apenas luz. Era algo entre, algo que transitava livremente entre a forma e a essência. Marina conseguia distinguir contornos, um rosto sereno de beleza impossível, olhos que pareciam conter galáxias inteiras e uma paz que emanava daquele ser como ondas suaves num oceano tranquilo. Ela quis falar, quis perguntar quem era, quis gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Era como se seu corpo soubesse que aquele não era um momento para palavras humanas, mas para uma comunicação mais antiga, mais profunda, que acontece de alma para alma. A presença não falou, pelo menos não da forma como falamos, mas Marina ouviu. Ouviu claramente dentro de sua mente, dentro de seu coração, uma voz que era ao mesmo tempo masculina e feminina, jovem e antiga, suave e poderosa. A voz disse apenas uma coisa: venha, você precisa ver. E antes que Marina pudesse questionar ou resistir, sentiu seu corpo se tornando leve, tão leve que parecia feito de névoa, de luz, de pensamento. Ela se viu flutuando, se erguendo da cama enquanto seu corpo físico permanecia ali, deitado, respirando calmamente, como se estivesse num sono profundo e tranquilo. Marina olhou para si mesma na cama e não sentiu medo. Sentiu apenas uma curiosidade imensa e uma liberdade que jamais experimentara.
Era como se correntes invisíveis que ela carregava a vida inteira tivessem sido rompidas de uma só vez. Ela olhou para a presença luminosa e, sem precisar perguntar, soube que estava segura, que aquele ser estava ali para guiá-la, para mostrar-lhe algo importante. Então, simplesmente se entregou, e juntos atravessaram a parede do quarto como se ela não existisse, como se tudo no mundo material fosse apenas uma ilusão temporária, um cenário que pode ser atravessado quando enxergamos com olhos diferentes. E foi assim que Marina se viu caminhando entre dois mundos. De um lado, havia o mundo que ela conhecia, o mundo denso, sólido, cheio de cores vibrantes, mas também de sombras e dor. Ela podia ver sua vizinha do apartamento ao lado, insone, assistindo televisão. Podia ver o porteiro do prédio cochilando na guarita. Podia ver a cidade inteira estendida diante dela como um mapa vivo e pulsante. Do outro lado, havia algo completamente diferente, um plano de existência que ela não sabia que era possível. Era um lugar onde tudo brilhava com uma luz interior, onde as cores eram mais vivas, mais reais do que qualquer cor que ela já havia visto, onde o tempo não existia da mesma forma, onde passado, presente e futuro pareciam dançar juntos numa harmonia perfeita. A presença guiou Marina através desse espaço intermediário, e ela começou a ver coisas que sua mente racional jamais teria aceitado. Ela viu outras presenças luminosas, seres de luz que se moviam com propósito e graça, cada um ocupado com alguma tarefa que ela não compreendia totalmente, mas que sentia ser importante, sagrada. Alguns deles pareciam estar próximos de pessoas que ainda viviam no mundo físico, sussurrando inspirações, oferecendo conforto, protegendo de perigos que nunca chegariam a se concretizar. Marina percebeu que estamos muito mais acompanhados do que jamais imaginamos, que caminhamos lado a lado com mistérios e maravilhas a cada instante de nossas vidas, mas estamos ocupados demais ou céticos demais para perceber. Então, a presença a levou para um lugar específico, e o coração de Marina quase parou quando reconheceu onde estava. Era o hospital. Mas não o hospital como ela o conhecia durante o dia, cheio de ruídos e apressos e ansiedade. Era o hospital visto de outra perspectiva, de uma dimensão onde a luz e a sombra revelavam verdades mais profundas. Ela flutuou pelos corredores silenciosos até chegar ao quarto onde sua mãe dormia, conectada a fios e máquinas que monitoravam cada batimento, cada respiração. Marina sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto etéreo ao ver sua mãe deitada naquela cama, tão frágil, tão pequena, tão diferente da mulher forte que a criara. Mas então ela notou algo extraordinário. Ao lado da cama havia outra presença luminosa, ainda mais radiante que aquela que a acompanhava. Esse ser segurava delicadamente a mão de Dona Cecília, e havia uma ternura naquele gesto que fez Marina compreender algo fundamental. Sua mãe nunca esteve sozinha, nem por um único momento de seu sofrimento. Havia alguém ali, alguém que os olhos físicos não podiam ver, mas que estava presente, constante, amoroso. A presença que guiava Marina se comunicou novamente, e dessa vez as palavras carregavam um peso imenso de verdade. Ela não está perdida. Ela está sendo preparada para uma jornada diferente. E quando chegar a hora, não haverá dor, não haverá medo, haverá apenas amor e luz. A morte não é o fim, é apenas uma passagem, uma mudança de forma. O que vocês chamam de partir é, na verdade, um retorno para casa. Marina sentiu algo se quebrar dentro dela, mas não era uma quebra de desespero, era como se uma represa de emoções contidas finalmente cedesse, permitindo que um rio de aceitação e compreensão fluísse livremente. Ela sempre tivera tanto medo da morte, do desconhecido, do vazio que imaginava esperar do outro lado, mas ali, naquele espaço entre mundos, ela percebeu que não havia vazio algum. Havia continuidade, havia amor, havia propósito. A vida não terminava, apenas se transformava, mudava de roupagem, migrava para uma frequência diferente de existência. A presença a levou então para outro lugar, e Marina se viu flutuando sobre uma paisagem que não pertencia completamente nem a este mundo nem ao outro.
Era um jardim de beleza impossível, onde flores que ela nunca vira antes desabrochavam em cores que não existiam no espectro humano de visão, onde havia música no ar sem que houvesse instrumentos, onde a própria luz parecia dançar e cantar. E ali, caminhando tranquilamente por aquele jardim, ela viu pessoas, ou o que essas pessoas haviam se tornado. Reconheceu seu avô, que partira quando ela era criança, e ele estava jovem, Radiante, livre de todas as dores e limitações do corpo que um dia a habitara. Ele olhou para ela e sorriu, e naquele sorriso havia uma mensagem clara. Estou bem, estamos todos bem, e um dia você entenderá completamente. Marina quis ficar ali, quis explorar cada canto daquele lugar extraordinário, quis fazer 1000 perguntas e compreender todos os mistérios da existência de uma só vez. Mas a presença tocou seu ombro suavemente e comunicou que ainda não era sua hora, que ela tinha uma vida pela frente, propósitos a cumprir, pessoas a amar, lições a aprender. A jornada dela no mundo físico ainda não estava completa. Ela precisava voltar, mas agora voltaria diferente. Voltaria carregando dentro de si uma verdade que mudaria tudo. E então, num piscar de olhos, Marina sentiu seu corpo etéreo sendo puxado de volta, atravessando novamente aquela fronteira invisível entre as dimensões. Ela se viu flutuando sobre sua cama, olhando para seu corpo adormecido, e por um breve instante hesitou. Retornar ao corpo físico significava retornar também às limitações, às dores, aos medos e incertezas da vida terrena. Mas ela sabia que precisava voltar, que tinha escolhido essa vida, essa experiência, essas lições. Então, suavemente, deixou-se deslizar de volta para dentro de si mesma. Marina acordou com um sobressalto, o coração batendo forte, o corpo coberto de suor, mas a mente estranhamente clara e tranquila. A luz do dia começava a entrar pela janela, pintando o quarto com tons suaves de dourado e rosa. Ela olhou ao redor tentando encontrar algum rastro da presença luminosa, mas tudo parecia normal, comum, perfeitamente ordinário. Por um momento, questionou se tudo não teria sido apenas um sonho muito vívido, uma criação de sua mente exausta buscando conforto na imaginação. Mas então percebeu que algo dentro dela havia mudado de forma irreversível. Não era apenas uma lembrança de sonho que se dissipa com o despertar. Era um conhecimento profundo, gravado em cada célula de seu ser, uma certeza que transcendia toda lógica e razão. Ela se levantou e foi até a janela, observando a cidade acordar. As pessoas corriam para o trabalho, carros buzinavam, a vida seguia seu ritmo frenético e impessoal. Mas Marina agora via tudo isso com olhos diferentes. Ela percebia que sob a superfície do ordinário havia camadas e camadas de mistério, de sagrado, de extraordinário. Cada pessoa na rua carregava dentro de si um universo inteiro. Cada vida era acompanhada por forças invisíveis de proteção e amor. Cada momento era uma oportunidade de tocar o divino, se apenas parássemos para prestar atenção. Naquela manhã, Marina foi ao hospital mais cedo do que de costume. Entrou no quarto de sua mãe e, pela primeira vez em meses, não sentiu aquele aperto no peito, aquele medo sufocante do inevitável. Ela segurou a mão de Dona Cecília com ternura e sussurrou que estava tudo bem, que não precisava ter medo, que quando chegasse a hora certa, ela não estaria sozinha, nunca estivera. Disse que do outro lado havia luz, havia amor, havia um jardim mais bonito do que qualquer coisa que pudessem imaginar. E embora sua mãe estivesse sedada, Marina poderia jurar que viu um leve sorriso se formar nos lábios dela, como se, em algum nível profundo, ela tivesse ouvido e compreendido. Nas semanas seguintes, Marina testemunhou sua mãe partir com uma paz que ela jamais imaginou possível. Não houve desespero, não houve agonia. Houve apenas uma respiração que se tornou mais suave, mais espaçada, até que finalmente cessou, e Dona Cecília simplesmente deixou aquele corpo cansado para trás e seguiu adiante, para onde quer que a vida continue depois desta. Marina chorou, é claro que chorou, porque a saudade é real e a ausência física dói. Mas suas lágrimas eram diferentes. Não eram lágrimas de perda absoluta, mas de uma separação temporária.
Ela sabia com uma certeza que desafiava toda a explicação racional que voltariam a se encontrar, que sua mãe estava bem, que continuava existindo de uma forma diferente, mais livre, mais plena. A experiência daquela noite transformou Marina completamente. Ela começou a prestar mais atenção aos pequenos milagres do cotidiano, aos sinais que antes ignorava, aos momentos de sincronicidade que pareciam sussurrar que havia uma ordem maior por trás do aparente caos da vida. Começou a meditar, a buscar aquele espaço de silêncio interior, onde as fronteiras entre os mundos se tornam mais finas e podemos ouvir sussurros que vêm de dimensões mais sutis. E embora nunca mais tenha experimentado algo tão intenso quanto aquela jornada entre dois mundos, ela frequentemente sentia presenças ao seu redor. Uma mão invisível em seu ombro nos momentos difíceis, uma intuição súbita que a guiava na direção certa, uma paz inexplicável que a invadia quando mais precisava. Marina descobriu que não era a única. Ao compartilhar sua experiência com pessoas de confiança, percebeu que muitos outros também haviam atravessado aquele véu, cada um à sua maneira, cada um com suas próprias visões e compreensões. Alguns haviam visto entes queridos que já partiram, outros haviam sido visitados por seres de luz em momentos de crise, outros simplesmente sabiam, com aquele conhecimento que vem de dentro, que a morte não era o fim. E todos eles, cada um à sua maneira, carregavam consigo aquela certeza transformadora, aquela paz que nasce de saber que somos muito mais do que estes corpos temporários, que somos centelhas de algo infinito, eterno, indestrutível. Há quem diga que Marina apenas sonhou, que criou uma fantasia elaborada para lidar com a dor iminente da perda. Há quem acredite que foi uma alucinação provocada pelo estresse e pela exaustão emocional. E está tudo bem, porque a verdade é que cada um de nós precisa encontrar seu próprio caminho até essa compreensão. Cada alma tem seu tempo e sua forma de despertar para as realidades que existem além do véu do visível. Mas aqueles que olham nos olhos de Marina hoje veem algo diferente. Uma luz que não estava ali antes, uma serenidade que não pode ser fingida, uma certeza que não pode ser fabricada pela mente. Ela aprendeu que os anjos, ou como quer que chamemos essas presenças luminosas que habitam as fronteiras entre o céu e a terra, não são personagens distantes ou símbolos distantes. Eles são reais, presentes, ativos. Estão ao nosso lado nos momentos de dor, sussurrando encorajamento quando queremos desistir, iluminando o caminho quando tudo parece escuro demais. Não precisamos vê-los para que estejam ali, não precisamos acreditar para que sua proteção seja real. Eles simplesmente estão, porque o amor que move o universo não conhece fronteiras, não faz distinções, não abandona ninguém. E talvez, apenas talvez, todos nós tenhamos a capacidade de caminhar entre dois mundos, mesmo que por breves momentos. Talvez aquele arrepio inexplicável que sentimos às vezes, aquele pensamento súbito sobre alguém segundos antes de recebermos uma ligação dessa pessoa, aquele conforto misterioso que nos invade quando mais precisamos, aquela sensação de não estar sozinho mesmo em um quarto vazio, talvez tudo isso sejam pequenas aberturas no véu, pequenos toques do divino na nossa realidade ordinária. Talvez estejamos muito mais próximos do extraordinário do que ousamos imaginar, separados apenas por uma fina membrana que, sob as circunstâncias certas, pode se tornar transparente. Marina hoje vive de forma diferente. Não tem mais tanto medo, não se apega com desespero ao que é temporário. Ama com mais intensidade, perdoa com mais facilidade, vive cada dia como se fosse ao mesmo tempo o primeiro e o último. Ela sabe que quando sua hora chegar, não haverá escuridão, não haverá vazio. Haverá apenas aquela luz dourada, aquela presença amorosa estendendo a mão e dizendo: "Bem-vinda de volta, você fez bem, agora descanse." E essa certeza mudou tudo, absolutamente tudo. Então, se você já sentiu que há mais nesta existência do que aquilo que vemos e tocamos, se já experimentou algo que desafiou toda a lógica e razão, se já foi visitado por uma presença que não consegue explicar, mas que transformou algo dentro de você, saiba que não está sozinho, não está louco, não está inventando coisas. Você apenas tocou, mesmo que por um instante, aquela verdade que todas as tradições espirituais do mundo tentam expressar com palavras diferentes. Somos seres eternos vivendo experiências temporárias. Somos luz habitando corpos de carne. Somos muito mais vastos, profundos e milagrosos do que jamais fomos ensinados a acreditar.
E talvez os anjos sempre estejam por perto, caminhando ao nosso lado, esperando pacientemente que abramos os olhos da alma para ver o que sempre esteve ali, esperando que nosso coração se torne silencioso o suficiente para ouvir os sussurros que vêm de dimensões onde o amor é a única linguagem e a luz é a única realidade. Talvez, no final, todos nós sejamos anjos em treinamento, aprendendo a lembrar de quem realmente somos. Um dia, uma experiência, uma lição de cada vez. Se você já viveu algo parecido, se já caminhou entre mundos, se já sentiu essa presença inexplicável que transforma tudo, deixe seu relato nos comentários. Compartilhe sua luz, sua experiência, sua verdade, porque ao fazermos isso, tecemos juntos uma rede de esperança e lembrança, ajudando uns aos outros a despertar para a magnitude do mistério em que vivemos. E se essas histórias tocam algo profundo em você, se ressoam com aquele conhecimento silencioso que mora no centro do seu peito, inscreva-se neste canal para ouvir mais relatos de luz, mais histórias que nos lembram de que jamais estamos sozinhos. De que a vida é muito mais vasta e bela do que podemos compreender com a mente, mas que podemos sentir plenamente com o coração.